Amém. Boa noite a todos. Estamos de volta, graças ao Senhor, para iniciar o nosso último passo do curso 10 Passos para o Casamento Abençoado. Bem, e nós vamos começar, como sempre, orando. Amém. Senhor Jesus. Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te louvamos por esse momento. Amém. Obrigado pela graça de nos fazer dar cada passo. Amém. Juntos. Sim. Para aprendermos mais da Tua Palavra, Amém. dos princípios que podem nos tornar uma família adequada, Amém. uma família fundamentada, Sim. e uma família útil a Ti. Amém. Pedimos a Tua bênção para essa Amém, palavra, Senhor Jesus. também para cada casal, para cada irmão, para cada irmã Amém. que está nos ouvindo, Sim. que só possa também trabalhar no coração de cada um. Amém. Ajuda-nos a criar em nossos lares Me ajuda. uma esfera de um casal feliz, Amém. onde o Senhor tenha plena liberdade Sim. de trabalhar em nossas vidas. Amém. Nos conduz essa noite, Sim. Jesus é o Senhor. Amém. Senhor Jesus, nos conduz essa noite. Amém. Ó, nos usa, Senhor, como vasos. Sim, Senhor. Como canais. Amém. Para transmitir o seu falar. Amém. Ó, Senhor, também abençoa, Senhor, cada casal. Sim, Senhor. Ó, cada família. Sim, Senhor. Que vê e ouvir essa mensagem. Amém. Senhor Jesus. Amém. Para que isso seja palavras de edificação. Sim, Senhor. Ó, Senhor Jesus, para edificar Sim, Senhor. cada lar. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Estamos felizes porque Deus nos deu graça de concluir esse curso, né? Sim. Hoje é o nosso 10º encontro e muito felizes também pela quantidade de casais que estão participando e que estão também interagindo conosco. A gente quer deixar o canal aberto com todos vocês, caso alguém queira depois conversar, fazer alguma pergunta, ter comunhão. Estamos abertos também, irmãos. Nós estamos na igreja para isso, para podermos nos ajudar mutuamente, para sermos úteis ao Senhor. E só reforçando que durante a mensagem, se você tiver alguma pergunta, alguma coisa que você queira saber, próximo à setinha do direct, tem um sinalzinho de interrogação, você pode clicar ali e fazer sua pergunta, que no final a gente responde com toda a tranquilidade, tá bom? Que Deus te abençoe e que a gente possa ganhar luz a respeito desse ponto de hoje. Então vamos começar. Isabel, pode colocar o primeiro slide na tela. O primeiro slide tem o tema, né? Casal feliz. E o tema da nossa mensagem hoje é a esfera de um casal feliz. Nós vamos tomar como base alguns textos bíblicos e vamos passar para o próximo slide justamente para começar a nossa leitura. Sânia, por favor. Amém. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa, no interior de tua casa, será como videira frutífera. Teus filhos, como rebento de oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. E o outro texto que nós vamos utilizar hoje também, 1 Pedro capítulo 3, versículos 1 e 7. Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém. Então eu queria começar fazendo uma pergunta para você. O que define a esfera de um ambiente? O que diz se um ambiente é agradável ou não? As pessoas às vezes pensam que a qualidade do espaço, o tipo da casa. Mas na verdade o que define se um lugar é agradável ou não são as pessoas que estão lá. Sim. Não é verdade? E aí a pergunta que eu quero fazer é: como é que é o ambiente da sua casa? Como é que as pessoas, quando entram na sua casa, se sentem? Como é que a sua família se sente junta dentro de casa? Isso faz toda a diferença, porque o que determina se um ambiente é bom ou não são as pessoas que estão ali. Eu já tive experiências de ir para lugares luxuosos que eram ambientes tristes, sem graça. Como da mesma forma já fui para lugares extremamente simples,
onde a alegria reinava. E aí, a diferença estava justamente nas pessoas que estavam ali. Então o que vai fazer diferença na nossa casa é que tipo de pessoa nós somos dentro do nosso lar. E aí, é muito importante entender que um dos princípios que o Evangelho nos ensina é que nós não podemos ser uma pessoa em cada lugar. Eu sou uma pessoa na minha casa, junto com a minha família. Eu sou outra pessoa no meu trabalho, junto com os meus amigos. Eu sou outra pessoa quando estou na igreja. É como se eu tivesse que carregar uma máscara para cada lugar, para que eu tivesse uma expressão em cada lugar. Um filho de Deus, ele não tem esse tipo de prática. Um filho de Deus, ele é o que ele é, onde quer que ele esteja. E é por isso que nós precisamos ser essas pessoas que expressam a alegria, a paz, que vem de Deus em tudo que nós fazemos. Nós podemos fazer isso dentro de casa, nós podemos fazer isso no nosso trabalho e nós podemos fazer isso em todos os lugares. Às vezes tem pessoas que são extremamente educadas no trabalho, extremamente cordiais na igreja e mal educadas dentro de suas próprias casas. Conseguem dizer com licença e por favor para todas as pessoas, menos para o seu cônjuge e para os seus filhos. Tem alguma coisa de errado. É por isso que nós precisamos criar um ambiente que seja um ambiente prazeroso. E essa responsabilidade Deus deu para você e para mim. Então, nós precisamos agora entender de forma clara os papéis que Deus determinou para o homem e para a mulher, para que esse ambiente maravilhoso que nós vimos no Salmo 128, ele seja criado dentro da nossa casa. Então a primeira coisa que Deus fala para o homem é que ele precisa ser alguém que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Preste atenção nessas duas palavras que estão aí em vermelho. Teme e anda. O homem, ele precisa ser alguém que teme ao Senhor e ele precisa ser alguém que anda nos seus caminhos. Louvado seja o Senhor. E aí a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: você teme a Deus, querido varão, querido homem, querido irmão que está nos assistindo nesse momento? O que é temer a Deus? Muitas pessoas confundem essa palavra. Acham que temer a Deus é ter medo de Deus. Mas não é ter medo de Deus. Temer a Deus, na verdade, é ser alguém que o ama ao ponto de não fazer nada que o desagrade. Esse é o primeiro grande desejo de Deus para o homem que serve a Ele. Ser um homem que o teme, ser um homem que não faz nada que o desagrade. Então, quando eu temo a Deus, eu amo tanto que eu não faço nada que o desagrade, que o desanime. Louvado seja o Senhor. E aí, o que é que Jeremias 17, versículos 7 e 8 nos ensina a respeito disso? Por favor, Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba e nem deixa de dar fruto. Como um homem que teme ao Senhor, eu preciso ser um homem que confia nele. Temer é amar ao ponto de não fazer nada que o desagrade. Mas temer também é confiar. E aqui esse texto diz que eu preciso confiar no Senhor e ter o Senhor como a minha esperança. E tal homem, ele é o quê? Ele é como uma árvore plantada junto às águas. Enquanto tudo ao redor fica seco, enquanto todas as situações podem se tornar desesperadoras, para esse homem que confia no Senhor, ele está sempre verde, ele está sempre cheio de vida, ele tem sempre uma palavra de encorajamento para a sua família. E aqui conclui dizendo: e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Essa é a vida de um homem que teme ao Senhor. Louvado seja o Senhor. Então, primeiramente, o homem precisa temer ao Senhor, certo? Segundo, o homem precisa andar nos seus caminhos. E o que é andar nos seus caminhos? Bem, Deus, em vários aspectos, ele tem caminhos que são úteis para a nossa vida. Mas aqui nós estamos falando de casamento.
Então, no que diz respeito ao casamento, nós queremos aprender os caminhos de Deus no casamento. Então, se nós estamos falando para você, irmão, que é esposo, nós precisamos aprender os caminhos de Deus no casamento. Pois é, Jesus, ele é o noivo. E como noivo, ele é aquele que cuida da sua noiva. E nós precisamos aprender com ele. Esses textos de Efésios, capítulo 5, versículo 25, e os versículos 28 e 29, vão nos mostrar os caminhos de Deus para o varão no casamento. Marido, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela. E Efésios 5, 28 e 29. Maridos, devem amar as suas mulheres como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Olha só que coisa tremenda. Aqui está dizendo que os caminhos de Deus para o casamento é que o marido precisa amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. Porque Cristo amou a igreja e deu a vida dele por ela. Então, o caminho que eu e você precisamos seguir no casamento é amar a esposa ao ponto de dar a vida por ela. É se entregar por ela. É cuidar dela. E ainda mais, olha só o que fala aqui. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Antes dele alimenta e cuida. Como também Cristo faz com a igreja. Como também o noivo faz com a noiva. Então, o princípio do caminho de Deus no casamento é levar o marido a ser alguém que teme a Deus e que confia nele e ser alguém que anda nos seus caminhos. Como? Amando, cuidando, nutrindo e zelando pela sua esposa. Esse é o caminho de Deus para mim e para você, querido irmão, no nosso casamento. E é por isso que no texto de Pedro que nós lemos no começo, quando fala aos maridos, diz assim, leia aí, Sânia. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Olha só que coisa tremenda. Esse texto foi escrito por Pedro há quase 2000 anos atrás. E há quase 2000 anos atrás, quando as pessoas dizem que reinava o machismo, né, onde as mulheres eram discriminadas, o apóstolo Pedro está dizendo que o marido precisa viver a vida comum do lar. Sabe o que é isso? Lavar prato, arrumar a casa, cuidar dos meninos, ajudar a sua esposa nas coisas de casa. Olha só, a Bíblia já nos mostra isso há séculos atrás, mostrando a importância da integração do marido com a mulher dentro de casa e o respeito que o marido tem que ter pela mulher dentro de casa. Isso aqui é um princípio que Deus trouxe para nós e que nós precisamos aprender para quê? Para zelar por ela, para cuidar dela, para amá-la. Essa é a nossa função como maridos. E por que isso? Porque a mulher é a parte mais frágil. Não é que a mulher é fraca. Não é isso que Pedro está dizendo aqui. Pedro está dizendo que ela é mais frágil. A mulher sente as coisas de forma mais forte que o homem. Por isso que o homem precisa zelar por ela. E principalmente porque ambos, marido e mulher, são parceiros e eles recebem a mesma graça de vida. Eu já falei em mensagens anteriores que essa graça, essa palavra graça, ela é única em toda a Bíblia, mostrando que Deus tem uma graça especial para o casamento. Louvado seja o Senhor. E tudo isso para quê? Para que marido e mulher não interrompam suas orações. Para que esse ambiente de consagração, de união, ele seja mantido. Por isso, querido irmão, você tem uma grande responsabilidade nisso. E você precisa assumir o seu papel. Amém. Então, eu deixo o convite para nós, como crianças ainda na palavra de Deus, varões, podemos subir esse caminho. Amém. Que Deus possa trilhar e nos tornar esses maridos adequados. Que o Senhor nos ganhe plenamente. Bem, agora nós vamos falar um pouquinho para nossas queridas esposas, né? Se o marido, ele tem que ser um
um homem que teme a Deus e anda nos seus caminhos, a mulher tem que ser o quê, Sânia? Tem que ser como uma videira frutífera, como está no versículo agora. Que está no Salmo 128, né? Uma videira frutífera aonde? No interior de sua casa. No interior da casa. Rapaz, quando eu vi esse versículo a primeira vez, eu fiquei pensando assim, meu Deus, como é que é ter uma videira dentro de casa, né? A gente, aqui em casa, a gente tem uma videira, mas ela fica lá do lado de fora. E de tempos em tempos a gente tem que podar, né? Porque senão ela vai para a casa do vizinho, vai para todo canto, ela sai se espalhando na casa inteira. Aí eu estava imaginando, o que Deus quer dizer que a mulher tem que ser uma videira no interior da casa, uma videira frutífera? Isso quer dizer que a mulher, Deus deu à mulher a capacidade de perceber tudo o que acontece ao seu redor. E ela pode sim e deve ser uma videira que se espalha por toda a sua casa, para que ela saiba tudo o que acontece dentro do seu lar. Só que o que é que tem acontecido nesses tempos modernos? A mulher tem se ocupado com tantas coisas, tem buscado tanta besteira, tem dado importância a tanta coisa que não tem valor, que as coisas estão acontecendo dentro da sua casa e a mulher não percebe. E muitas vezes o mal entra dentro do seu lar e a mulher não percebe. Lembre que a responsabilidade de edificar a casa é sua, querida irmã. Por isso que você, como essa videira, precisa se espalhar na sua casa, para que tudo o que acontece dentro do seu lar, os seus olhos estejam atentos. Para que no momento certo, o que tiver que ser ajustado, seja ajustado, o que tiver que ser corrigido, seja corrigido, e o que tiver que ser eliminado, seja eliminado. Amém. Louvado seja o Senhor. Então o que é que a mulher tem que ser? O que é que diz Provérbios 14:1? A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a derriba. Então, a mulher sábia, ela edifica. Sânia, e me fala um pouquinho, quantos papéis a mulher tem hoje em dia? Vários, porque a mulher trabalha, a mulher é mãe, a mulher é secretária, a mulher é cozinheira, a mulher limpa, é médica, é enfermeira, é tudo, né? A mulher faz muitas coisas hoje em dia, né? E tantas coisas que a mulher faz, e essa é a parte mais bonita da mulher, né? Deus deu à mulher essa visão holística, né? Essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A mulher consegue equilibrar tudo isso quando ela está no caminho adequado, quando ela está firmada em Deus. Qual o problema de muitas mulheres hoje? Por que elas não conseguem equilibrar todas as atividades? Porque elas não têm vivido na presença de Deus. Uma mulher na presença de Deus, como fala Provérbios 31, a gente vai ver isso mais na frente, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que ela equilibra tudo, tudo na sua vida dá certo, tudo na sua vida é abençoado. Tem mulheres que acham que para ela conseguir fazer isso, elas têm que viver deitada numa rede, tomando água de coco, com 10 empregadas servindo. Nada disso. A mulher virtuosa não era assim. A mulher virtuosa era uma mulher diferenciada. E é por isso que o versículo seguinte diz o quê? Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de rubis. E algumas versões de finas joias. Então, por que o valor dessa mulher virtuosa é tão elevado? Porque pedras preciosas, metal precioso, ouro, você não encontra em qualquer lugar. E é por isso que a própria Bíblia mostra que a mulher virtuosa é rara. Mas ela não é rara, não é só porque ela é difícil de encontrar. Ela é rara porque não é toda mulher que deseja ser uma mulher virtuosa. Porque a vida de Deus, ela foi colocada em você para você ser essa mulher virtuosa. Amém. Basta você buscar o trabalhar de Deus em sua vida, para que você seja essa mulher. Mas o que é que nós vemos hoje? Nós vemos muitas mulheres, na verdade, no lugar de estar edificando sua casa, acabando trazendo problemas para o seu lar. E por quê? Porque não tem sido uma mulher sábia. E a pergunta é, quais são os caminhos que eu preciso trilhar para me tornar essa mulher sábia? Primeira coisa, 1 Pedro 3,1 diz como? Mulheres, sede vós igualmente submissa a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Então, aqui tem alguns pontos muito importantes que são princípios para a vida da mulher. Primeiro, a mulher ela precisa ser submissa ao seu marido. E aí eu queria reforçar que isso daqui não tem nada a ver com machismo, isso aqui não tem nada a ver com coisas da antiguidade.
submisso diz respeito a estar ligado à mesma missão. Deus deu uma missão ao marido e a mulher, ela é submissa a essa missão que Deus deu ao marido. Isso é submissão. É como piloto e copiloto de um avião. Quem é mais importante? Já parou para pensar nisso? Os dois têm igual importância. É por isso que os dois precisam estar do lado um do outro. Se você já entrou na cabine de um avião, a cadeira do piloto não é melhor que a do copiloto. O piloto não tem mais comandos do que o copiloto. Eles têm tudo igual. A diferença é que um é responsabilizado. O que Deus faz com o homem é que traz a responsabilidade para ele, mas os dois precisam exercer a mesma missão. Sim. Louvado seja o Senhor. E você, querida irmã, precisa aprender a conduzir seu marido para a missão que Deus deu a ele. Esse é seu papel como mulher sábia que edifica a sua casa. E mais, aqui na continuação do versículo diz, se seu marido ainda não obedece a palavra, e entenda, não é só se ele é incrédulo, ele pode até ser um crente, mas que ainda não obedece a palavra. Um crente que ainda é teimoso. Sabe como é que você vai ganhar ele? Sem palavra. Como é que ganha, Sandra? Sem palavra alguma. Pelo procedimento. Mas o que é que muitas das mulheres às vezes fazem? Faz sem palavra. Briga, reclama, discute, achando que isso daí vai fazer o marido mudar. E os anos passam e nada acontece. Por quê? Porque o que a Bíblia diz, e creia na palavra de Deus, porque ela não falha, a mulher ganha o marido sem palavra alguma. A mulher ganha o marido pelo quê? Olha o que o versículo diz. Pelo seu procedimento. Então, querida irmã, creia na palavra. A palavra diz que quando nós, como irmãs, vocês como irmãs, guardam isso num santo procedimento e levam seus maridos para o caminho que ele tem que ser, sem palavra, mas pelo procedimento, isso faz com que seus maridos sejam ganhos. Amém. Creia na palavra de Deus, ela não falha. E mais, a mulher virtuosa é essa mulher mais do que especial. O texto é grande, mas eu quero chamar a atenção para alguns pontos aqui, tá? Que fazem da mulher uma mulher virtuosa. Primeiro ponto, mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de finas joias. Então, primeira característica dessa mulher, ela busca lã e linho e de bom grado trabalha com as mãos. Então, a primeira característica da mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Ela não faz corpo mole. Ela é uma pessoa que luta, que batalha todos os dias. E ela faz de bom grado, ela faz alegre, ela faz com gratidão. Segunda característica da mulher virtuosa, a sua lâmpada não se apaga de noite. Presta atenção nesse ponto. A sua lâmpada não se apaga de noite. O que é que diz Provérbios 20, 27? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. E aqui, essa mulher tem uma lâmpada que não se apaga, quer dizer que essa mulher tem um espírito que brilha. Essa mulher tem um espírito que ela é encorajadora. Ela fortalece a sua casa por meio do seu espírito. Olha que coisa gloriosa. Querida irmã, Deus quer isso para você. Que você tenha uma lâmpada que brilha dentro da sua casa. Que mais? Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. Terceira característica da mulher virtuosa, ela é generosa. Sim. Ela não é egoísta, ela não pensa só em si, mas ela tem um coração aberto para ajudar e para socorrer as outras pessoas. Amém. Olha, podia parar nessas três características, já estava maravilhosa, né? Mas tem muito mais características ainda essa mulher virtuosa. Continuando, diz assim, ó: no tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlata. A neve, na Bíblia, refere-se ao período da tempestade, da dificuldade, dos problemas. E aqui ela dizer que todos na sua casa estão vestidos de lã escarlate ou lã vermelha, quer dizer que todos na sua casa estão cobertos pelo sangue de Cristo. Ela é uma mulher que leva a sua família a estar limpa e reconciliada com Deus. Aleluia. Amém. Que mulher maravilhosa, né? Sim.
Continuando, ainda tem mais, Sânia? A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupação. Poxa vida! Aqui está dizendo que a mulher virtuosa não é ansiosa. Oh, Senhor Jesus. Em geral, as mulheres são ansiosas, né? Mas o que é ansiedade? Ansiedade é a insegurança com algo que eu não sei se irá ou não acontecer. E as mulheres são ansiosas por natureza. Por isso que eu não posso andar na minha natureza. Eu tenho que andar pela vida de Deus. Amém. Deus, ele nos proíbe de ser ansiosos. Por quê? Porque a ansiedade elimina a fé. A fé é a certeza. A ansiedade é a incerteza. É justamente o contrário. E essa mulher virtuosa, ela, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações. Por quê? Porque essa mulher confia em Deus. Porque a sua fortaleza está no Senhor. Ela não fica dando jeitinho, nem procurando fazer as coisas para ver se tudo vai melhorar. Não, ela confia em Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Sim. Eu poderia dizer que essa mulher virtuosa não perde o sono. Verdade. E o que mais? Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Olha só, ela fala com sabedoria. O que é falar com sabedoria? Falar com sabedoria é falar depois de orar. É falar depois de se encontrar com Deus. Falar com sabedoria é depender de Deus para abrir a boca. Muitas das coisas que falamos, dos erros que cometemos, eles acontecem porque nós não vamos ao Senhor antes de abrir nossa boca. Eu queria lembrar você que um dos fatores que fizeram com que Moisés não entrasse na boa terra de Canaã foi o fato de ter falado irrefletidamente. Quando ele falou para o povo de Israel que Deus não mandou ele falar, isso tirou o direito dele entrar na boa terra de Canaã. Isso é muito sério. Se nós queremos ser pessoas sábias, nós precisamos aprender a, antes de abrir nossa boca, nos encontrar com Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Além dela ter a bondade, a palavra de sabedoria, né? O que mais? Atende ao bom andamento de sua casa e não come o pão da preguiça. Ou seja, ela coordena a sua casa. Ela sabe tudo, ela é aquela videira espalhada. Ela sabe tudo o que acontece na sua casa. Ela sabe dar ordem às pessoas, aos filhos. Ela sabe ajudar o marido. Ela sabe pedir ajuda ao marido. Ela sabe fazer todas as coisas para que a sua casa ande bem. Ela assume a sua responsabilidade. E o que mais? Seu marido a louva, dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todo sobrepuja. Que coisa linda. Para glorificar esse momento, ainda ela tem um marido que a louva, que a reconhece. Um marido que sabe apreciar tudo que ela é. Mas você pensa que é porque o marido já era assim? Não. A mulher virtuosa, ela ajudou o seu marido a ser assim. Por isso que dizem que do lado de todo grande homem tem uma grande mulher, né? E isso é verdade, tá? Amém. E para finalizar, A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. olha só que coisa gloriosa. Aqui no final diz que essa mulher, ela será louvada. Eu espero que depois de ver todos esses textos, você não possa olhar para você mesma e dizer assim: isso aí é muito elevado, dá para mim não. Porque eu vou dizer para você que você está certo. É muito elevado e não dá para você. Só Deus pode fazer isso. É por isso que eu e você precisamos aprender a depender de Deus. Nenhum homem é capaz de temer ao Senhor e andar nos seus caminhos. Só Cristo pode fazer isso no homem. Nenhuma mulher pode se tornar uma mulher virtuosa como a mulher de Provérbios 31. Só Deus pode fazer isso. Então, o que é que nós podemos dizer no final de tudo isso? Que se nós não aprendermos a viver a vida de Deus e não aprendermos a depender de Deus, nós jamais conseguiremos cumprir o nosso papel dentro do nosso lar. Todos os nossos problemas, todas as dificuldades que nós enfrentamos, elas são simplesmente resultado da nossa vida independente e de não dependermos do Senhor no nosso dia a dia. Por isso que, como marido e mulher, nós precisamos tomar a palavra que um dia Jesus Cristo repetiu e que Deus tinha falado assim que criou o homem. Amém. Deus disse: portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só
carne. Amém. Deus nos uniu para isso. E Deus nos uniu para que nós pudéssemos, como casal, aprender a depender dele em todas as coisas. Um casal que depende de Deus aprende a cumprir o seu papel, marido e mulher, e aprende a tornar a sua casa uma esfera feliz e abençoada. Amém. Isso é o mínimo que Deus deseja para você. Por isso, tome posse daquilo que Deus te prometeu e faça com que isso seja vivido na sua casa e na sua vida. Amém. Que Deus te abençoe. Queria saber agora se temos alguma pergunta. Não. Não temos perguntas? Louvado seja o Senhor. Então vamos orar para nós concluirmos o nosso último passo. Amém? Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse momento e nós te agradecemos porque o Senhor nos deu essa graça de concluir esses 10 passos. Amém. Obrigada. Nosso desejo é que essas palavras possam nos ajudar Amém. a ser casais melhores, Sim. a ser famílias melhores Amém. e a ser pessoas que cooperam mais com o Senhor. Amém. Que as nossas casas sejam testemunhos Sim. para que as pessoas possam enxergar Amém. o que Deus pode fazer numa família Sim. que aprendeu a depender dele. Amém. Seja conosco, Sim. Senhor, abençoe também cada casal, Amém. nos leve a prosseguir e que as nossas vidas sejam esse testemunho Amém. para tantos outros casais Amém. que estão precisando dessa palavra. Amém. Nos abençoa Jesus. e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Queridos, chegamos à conclusão do nosso curso. As mensagens elas estarão disponíveis no Instagram até amanhã, né? Essa mensagem de hoje estará até amanhã, mas no Facebook e no YouTube as mensagens ficarão disponíveis para quem quiser depois ouvir novamente, tá bom? Como Germano César. Germano César é o meu Facebook e no YouTube lá é o canal Abençoando Minha Família, é o nome do canal. Canal Abençoando Minha Família. Então você pode ir lá e ouvir as mensagens. Pode também entrar em contato conosco, caso seja necessário, tá bom? E estamos abertos para a comunhão. Que o Senhor abençoe vocês e que vocês possam também ajudar outros casais da forma como vocês foram ajudados. Amém. Jesus é o Senhor.